O golpe dele travou, né? Sofia, Pós-cutscene, o golpe Sofia, dele. Sofia, Manel, o golpe que ele começou antes da cutscene, me acertou Sofia. pós-cutscene. Há pouco menos de 2 anos atrás, a From Software lançou seu título mais aclamado até hoje, Elden Ring, ou Anel Pristino, como foi traduzido aqui no Brasil. O jogo foi um sucesso instantâneo, na verdade foi mais que instantâneo, afinal antes mesmo de ser lançado o jogo já estava na mente de fãs da série Souls por todo mundo. O Dark Souls Open World, como o pessoal chamava. Era uma premissa bem simples, mas muito chamativa. Até chamaram um escritor aí famoso, não sei se vocês conhecem o George R. R. Martin. Pois é, eu também não conheço ele, não deve ter feito nada muito importante. O lançamento foi um estouro, vendendo mais de 12 milhões de cópias em 3 semanas e rapidamente se tornando o jogo de maior sucesso da From Software. Ele foi devorado pela fanbase. Lançou 25 de fevereiro e em 10 de março, o YouTuber Distortion 2 zerou o jogo na categoria de Speedrun Any% Unrestricted, que basicamente é uma categoria onde você tenta zerar o jogo o mais rápido possível, sem um desafio autoimposto e com todos os glitches possíveis, e fez isso em 49 minutos. 12 de abril, pouco mais de um mês depois, esse tempo tinha sido reduzido para 6 minutos e 59 segundos. Hoje em dia, o recorde mundial é de Hypersomniac, que zerou o jogo em 3 minutos e 56 segundos. Não tinha como competir. Nenhum jogo podia competir com uma fanbase tão absurda quanto a dos jogos Souls, e com um jogo na mesma escala de Elden Ring, com todo o carinho que foi posto nele. Era um mundo lindo e expansivo, uma quantidade absurda de armas e itens para utilizar, mecânicas novas como as cinzas de guerra, que eram um tipo uma skill para sua arma. Tinha um cavalo no jogo, você podia pular e tinha... Ok, como editor, eu acho que eu proíbo a pessoa que me pediu pra editar esse daqui de colocar essa parte. Muito obrigado, continue o vídeo. Mas o jogo não era perfeito. Nenhum jogo é, obviamente. Para ser mundo aberto ele teve de fazer alguns sacrifícios, e um dos mais notáveis foi a repetição de chefes. Alguns em arenas que claramente não foram pensadas para eles, como aquela lagartixa de magma gigante. Muitas das catacumbas são largadas ao redor do mundo, tendo talismãs e outros itens que podem interessar os players, mas acabam sendo repetitivas e ficam chatas bem rápidos, com poucas exceções que quebram a monotonia. Perto do final do jogo, o dano de inimigos também tem um aumento significativo. Mesmo com seu vigor no 60, que te dá um HP absurdo, os inimigos conseguem te dar 3 tapas e te matar, às vezes 2. Não! Tô vivo! Que parece uma falta de senso por parte da equipe de balanceamento, como se eles tivessem simplesmente visto que os jogadores estavam sobrevivendo demais e falaram, não, vamos colocar mais números e isso com certeza vai resolver o balanceamento. Game of the Year winner is Elden Ring! Mesmo assim, essas críticas não impediram o jogo de ganhar Game of the Year. E com razão, um jogo incrível com alguns defeitos não deixa de ser um jogo incrível, por mais que possa afetar um pouco a experiência. Mas Elden Ring tinha outro problema. Ele era difícil, bem difícil. O youtuber Joseph Anderson fez um vídeo sobre Elden Ring algum tempo após o lançamento que, apesar de reconhecer o jogo como uma obra-prima, o criticava em questão de dificuldade de bosses, dizendo que o jogo era difícil demais, que os inimigos impunham um ritmo absurdo que não tinha como o personagem do jogador acompanhar e que alguns inimigos chegavam a ser injustos. Esse sentimento foi refletido por inúmeros jogadores autodenominados veteranos da série Souls, título que não significa nada a não ser que você seja da rodinha de jogos da From. Um pouco do que senti que aconteceu depois do vídeo foram diversas pessoas que se consideravam boas em Dark Souls, Sekiro e Bloodborne tomando um pau do Elden Ring. Não querendo admitir que o jogo era difícil por medo de serem julgados pela fanbase. Afinal foi a fanbase que cunhou o termo Git Good, basicamente um fica bom no joguinho kkk, que é uma resposta universal para todos os seus problemas. Não consegue vencer o boss? Git Good. Não consegue passar dessa área? Git Good. Não gosta de uma certa mecânica? Git Good. Isso é uma mentalidade que surgiu em decorrência do tipo de jogo que Dark Souls era. O jogo era difícil e não tinha um macete para a maioria dos obstáculos. No geral, conselhos realmente podiam só ser resumidos a você precisa melhorar. Porque além de alguém dizer para melhorar seu equipamento, trocar os itens que usa, ou só, no máximo, tentar uma abordagem diferente, não tinha muito o que comentar. Mesmo com problemas mais específicos. Mas em Elden Ring tem magias, tem itens consumíveis, tem buffs, tem itens únicos que são muito fortes, tem invocações e muito mais. Mas as pessoas não queriam isso. Tem um certo sentimento na comunidade de jogos Souls que basicamente diz que se você jogar usando XYZ, você é ruim no joguinho e a sua vitória não valeu a pena ou não contou. Quem gosta desse tipo de jogo já deve ter ouvido a frase You cheated not only the game but yourself, que traduz pra você roubou não só o jogo, mas roubou de si mesmo. Essa frase veio de um artigo sobre Sekiro, onde James Davenport publicou um texto no site PC Gamer admitindo ter zerado o jogo utilizando um mod no boss final para desacelerar a velocidade de ataques. Ele não conseguia reagir aos golpes, mas a sua vitória foi tão válida quanto a de alguém que jogou o jogo normalmente, sem mod. Mesmo assim, o discurso persiste.
E mais estranho ainda, persiste mesmo sem você estar realmente roubando, entre aspas, no jogo. Usou magia? Não valeu. Usou uma arma que tá meta? Não valeu. Usou invocações? Com certeza não valeu. Uma idiotice sem tamanho. As pessoas têm um senso de ego tão imenso sobre esses jogos que tratam utilizar magias como usar anabolizante nas Olimpíadas. É um jogo. Ele foi feito pra ser jogado. Se algo tá dentro do jogo, foi feito com o intuito de ser usado pelo jogador. Os desenvolvedores não colocariam algo no jogo que o jogador não deveria usar em situação alguma. Em Dark Souls 1 tem um pedaço de cocô que você pode utilizar. É ridículo e praticamente não causa dano, mas ele causa envenenamento. E você não apontaria o dedo em alguém e falaria não contou porque ele usou um pedaço de cocô pra causar envenenamento. Então por que você faria isso com alguém usando magiazinha no Elden Ring ou em qualquer outro jogo? No vídeo do próprio Joseph Anderson, ele faz um comentário sobre como existe só um jeito correto de se jogar jogos da From Software, jogos Souls. E por mais que eu discorde com algumas coisas que ele falou naquele vídeo, isso é uma das coisas que eu concordo. Não só para jogos da From Software, jogos no geral. Ele comenta que tem só uma forma de jogar esses jogos e a resposta que você dá, se alguém te perguntar qual é a forma correta, diz muito sobre você. Porque só se tem uma resposta. E essa resposta não é usando tal arma, ou fazendo tal build, ou usando tal estratégia. A forma correta de se jogar é a forma que mais te divertir. Eu zerei Elden Ring 2 vezes e tô começando a jogar pela terceira vez. A primeira vez eu fiz uma build de inteligência com magiazinha e a Darkmoon Great Sword, e a segunda foi uma build de Dex usando 2 katana. Nas duas eu usei invocações em bosses que achei difícil, e pessoalmente eu não me importo nem um pouco. Esse ego inflado de jogadores, particularmente da série Souls, impede eles de experimentar 100% de um jogo por julgarem certas mecânicas como injustas ou fortes demais. Mas o Elden Ring não é como os jogos anteriores da From Software. Ele é rápido e frenético como Bloodborne e Sekiro, mas com as limitações do jogador de Dark Souls. E se o jogador tentar fazer com que seja apenas Dark Souls, ele vai quebrar a cara bem rápido. Os jogos da From sempre foram sobre aprender com a derrota e se adaptar. E às vezes se adaptar envolve uma solução mais criativa que correr e bater. Tipo, pular e bater. Que não ironicamente às vezes é o que falta numa luta pra você vencer o boss. Jogue como quiser. Pegue itens late game no primeiro boss, up pra 100 níveis antes de sair da primeira área, use magias pra obliterar todos os inimigos. Faça o que você quiser. Só faça de um jeito que te divirta. E se você fizer isso, vai ser uma boa experiência pra você.